Eu vou repetir as palavras da minha colega Elaine, do Quilombo Periférico, que hoje é um dia muito, muito triste para nós. A gente está vivendo um momento de pandemia gravíssimo, que é uma pandemia que ela se expressa em desemprego, em fome, a situação de quem é informal, de quem tem pequeno negócio, de quem é MEI, de quem presta serviço, é desesperadora. No mundo inteiro. E no mundo inteiro, os governos tentam formas para aliviar a situação de quem hoje viu seu negócio ser quebrado, de quem está passando fome, de quem está numa situação desesperadora. O PPI deveria ser um alento, um instrumento de igualdade, de equidade, uma política pública para corrigir os problemas econômicos gerados pela pandemia. O PPI poderia, por exemplo, colocar isenção de quem é empresa de pequeno porte e que está devendo IPTU. O PPI poderia, por exemplo, buscar juros menores ou mesmo, enfim, redução brutal de juros para quem é o pequeno devedor. Nós, do PSOL, propusemos isso desde o primeiro momento. Eu conversei com o líder do governo, eu conversei com os outros vereadores, porque a gente é favorável ao PPI. E desde o primeiro momento a gente propôs melhorias. Teve uma que, de fato, para ser justa, foi incorporada, que é a de transparência. Felizmente, se for aprovado, a prefeitura vai ter que enviar relatórios, enfim, para colocar o quanto as pessoas estão aderindo, o quanto está entrando de caixa de dinheiro público pelo PPI, mas a grande maioria das coisas que a gente propôs, que não são para nós, é para a população de São Paulo, não foi incorporado e não teve conversa. Quando a gente propôs, por exemplo, para que o pequeno devedor tivesse uma redução de metade dos juros, a desculpa foi que a Fazenda não permitia. Mas por que a Fazenda permite que se tem isenção para a universidade que está devendo 500 milhões de reais para a prefeitura? Por que a Fazenda permite isenção de 200 milhões de reais, que é metade do valor que a gente está gastando, que a gente não, que é dinheiro público, que está sendo gasto com o auxílio emergencial de São Paulo? É muito dinheiro. Isso não é um instrumento para buscar igualdade. Isso é um instrumento para repassar dinheiro público para grandes grupos, para grandes empresas, para grandes fundações educacionais. E nós não podemos ser coniventes com isso. Eu estou muito chateada, porque eu queria muito votar a favor do PPI. Eu queria muito poder falar para quem hoje é pequeno negócio, para quem está na periferia, e pergunta o que a prefeitura vai fazer por eles. Falar que a gente votou a favor de um projeto que buscou melhorar a vida de quem não está conseguindo pagar imposto. Mas a gente, infelizmente, não vai poder votar favorável. Porque a gente não vota favorável ao que, na prática, vai ser repassar, porque a isenção de dívida é repassar dinheiro público para a entidade privada. A gente não pode ser favorável a isso. Então, infelizmente, o encaminhamento de votação, depois de muitas tentativas de conversa, vai ser por não votar favoravelmente a esse PPI. O que não quer dizer que a gente é contra esse projeto. Também gostaria, no final da minha fala aqui, colocar que o método dessa conversa, que o método dessa votação foi muito ruim. Colocar Jabuti, porque sim, essa é a palavra, colocar Jabuti é um método antidemocrático. E o líder do governo, enfim, o governo aqui sempre fala que é democrático, que não é igual ao governo federal, mas esse método é digno do governo federal. Colocar Jabuti dessa forma. Então, por isso, a gente, infelizmente, vai ter que votar contrário a esse projeto, porque ele privilegia os ricos e ele não apoia o pequeno comerciante, o pequeno cidadão, que nesse momento não consegue quitar as dívidas com a prefeitura. É só por isso, infelizmente, vamos ter que votar contrário, porque a gente é a favor de um PPI que, de fato, priorize o pequeno, priorize quem está na periferia, priorize quem mais precisa, e esse não contempla.